E você mesmo, amor. Boa noite, malta boa. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos a mais uma live com o meu convidado, o professor Renato Irata. Ele que já está aqui, ele vai conversar um bocadinho conosco sobre o tema que nós já publicamos durante quase a semana toda. A esperar então que possamos trazer boas contribuições para todos. Já estava com saudades vossas, já 2 lives que não conseguimos fazer por motivos, obviamente, que vocês acabaram por acompanhar, porque eu fiz questão de justificar. Mas agora hoje vamos com tudo, vamos com tudo. Estou com ótimas energias e o professor Renato também está cheio de energia para trazer aqui contribuições boas para todos nós. Então, bem-vindos. Sr. Renato, pode fazer o pedido de novo, por favor. Já pus aqui um samba em homenagem ao professor Renato, que é do Brasil. Olha, também hoje, tudo o que acontecer, vocês relevem. Porque é mesmo assim, nem sempre as coisas são perfeitas. Hoje a internet decidiu estar sempre a cair e tal, mas pronto. Na graça de Deus tudo vai correr bem. Há de correr bem, com certeza. Deixa eu ver aqui o professor Renato. Pessoal, vocês já sabem, quando vocês quiserem fazer perguntas, enviem na caixa de perguntas. Bem-vindo, obrigada. Boa noite, professor Renato. Não consigo ver. Você está. Você consegue ver, professor Renato? Aí? Eu não consigo ver. Escuro. Como é que está a malta boa? Bom, o Renato caiu. Ele vai entrar novamente. Enquanto isso, deixa eu mandar um beijinho muito grande. Sheila, minha sobrinha linda, fofucha. Beijos, meu amor. Bastos, mano. Beijinhos, beijinhos, né? Como é que vocês andam? Andam sumidos vocês, né? Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Pessoal, obrigada por estarem aí do outro lado. Vamos começar a nossa live dentro de instantes. Vocês vão poder esclarecer aqui as vossas questões relativamente para o tema. Espero que vocês tenham tido um dia hiper agradável. Olha, eu prometi que na próxima live já daria a minha chave na Delta. Entrou! Deixa eu baixar aqui o som, inclusive. Boa noite, professor Renato, como é que tu estás? Boa Obrigada. noite, Creuza. Que prazer enorme estar aqui, hein? Ao vivo com você, falando do Brasil para Angola, para todas as mulheres, né, empreendedoras em Angola. Tá ouvindo bem? Eu é que estou meio louca. E agora? Conseguem ouvir-me? Eu é que estava aqui com os fones e não consegui ouvir. Como é que está o professor Renato? Está tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Agora estou. Na verdade, o telefone estava com os fones e eu é que não conseguia ouvir. Mas está tudo bem com o professor Renato? Tudo bem. Creuza, que prazer estar aqui com você, hein? Falando do Obrigada. Brasil, Na verdade, o prazer é todo meu. Obrigada por ter aceito o convite desde o primeiro dia, pessoal. Eu já falo com o professor Renato, acho que é coisa de 2 meses, não é, professor? Sim, Já estamos Creuza. a falar de coisa de 2 meses. E o professor sempre muito atencioso, sempre disponível para contribuir e hoje conseguirmos fazer a live e, obviamente, darmos sempre um contributo para as pessoas que nos vão assistir. Então, de coração, muito obrigada por ter aceito o convite, estar aqui uma horinha connosco e vamos tentar aproveitá-la da melhor forma possível, porque tem muito que nós queremos aprender com o professor Renato. Eu que agradeço, Creuza. Você sabe que uma das grandes missões de um professor é poder fazer com que um aluno consiga praticar, não é só saber, né? Porque, né, Creuza, eu sou uma pessoa que veio do mundo corporativo primeiro para depois entender os fundamentos acadêmicos que tinham por trás, né? Muita gente faz o contrário, né? Vai para a vida acadêmica para ver o que dá de resultado. Então, muita coisa que eu sei de negociação é porque eu errei bastante também como negociador e aprendi bastante. Acho que acertei mais do que errei, né? Mas uma das coisas que eu gosto de estudar é por que errei e por que acertei. Porque hoje nós vamos falar um pouco da mulher, né?
Mas eu vou falar de uma forma bastante global, né? Eu estudo muito, Sim, sim, Cleusa, sim, sim, sim. é, Sim, modelos de sucesso, modelos de riqueza, modelos de performance, né? Então a gente tem que entender qual é o modelo que faz um bom negociador. E aí vamos ver o que, que o gênero masculino tem para agregar e o que, que o gênero feminino tem para agregar. Então, quando houver exatamente. uma junção, vocês vão entender por que, que as mulheres às vezes têm mais dificuldade do que os homens no mundo corporativo, né? Exatamente, e que não é um mundo fácil, não é um mundo que, na verdade, quando se entra, temos de ter as habilidades certas, que é para conseguirmos se ingrar dentro dele, porque é um mundo muito competitivo, não é? Sim. E, Agora e vamos falar um bocadinho, já entramos para o tema, professor Renato. Vamos falar de forma transversal. Como é que está o mundo corporativo hoje, nos dias de hoje, já que nós estamos há um ano e poucos dias com essa pandemia? Quais são Creuza, as maiores alterações, as mais visíveis, que nós vemos, falamos pronto, de forma esporádica e vamos ouvindo, entre aspas, mas na prática, o que é que alterou hoje em dia no mundo corporativo? Creuza, os clientes que eu tenho no Brasil, geralmente são mais bancos, né? Mais bancos que eu atendo do que outro tipo de negócio. Todos os bancos, todos os officers, né? Todos os executivos estão em casa, estão no home office e, na verdade, está acontecendo algo bom, tão drástico, né? Porque essa questão do home office realmente veio para ficar. E nos bancos, essa estrutura de ter algo físico, algo agência, né, eles estão repensando um pouquinho nesse modelo de negócio. Então, está acontecendo algo tão surpreendente que a gente, às vezes, não se depara mais com equipe. Então, existia muita toxicidade no ambiente corporativo por causa das relações que não eram muito boas, né? Tinham relações de dificuldade com os parceiros, com partners, com o chefe, com os subordinados. E hoje isso praticamente não tem como, né? Então a pessoa está sozinha. E dos clientes que eu tenho, a produtividade aumentou bastante, sabe? As pessoas conseguiram se reorganizar em casa, dentro de casa, com os afazeres de casa, mais os negócios, com filhos e tarefas domésticas, e realmente a produtividade aumentou. As pessoas estão trabalhando mais, mas estão mais eficazes, estão gerando mais resultado com isso. Aqui no Brasil, não sei se você sabe, o único setor que a gente está muito bem é o setor do agronegócio, que são operações que estão em campo mesmo, e isso que está realmente segurando todo o PIB do Brasil, é todo o setor do agronegócio. Mas o resto realmente está com muita dificuldade. Mas o que eu percebi é essa questão, porque muita gente fala assim, poxa, viver no mundo corporativo é viver num jogo, né? Parece que é um jogo de relacionamentos, onde a gente não sabe aonde que estão os pontos frágeis desse jogo aí, né? Agora não. Agora esse jogo está diferente. Fica mais claro o jogo do jeito que está. Exatamente. E as mulheres no mundo corporativo, professor, hoje acabam por ter um papel preponderante e a cada dia, bom, eu não sei hoje as estatísticas no dia de hoje, mas as pesquisas que eu fiz já há algum tempo, acho que foi há 3 ou 4 anos atrás, estávamos aí em 48% de mulheres no mundo corporativo a exercer cargos de chefia e virarem empreendedoras, etc. Como é que hoje as mulheres conseguem, porque nós falamos numa fase que não havia pandemia, é completamente diferente, hoje estamos numa fase complexa. E hoje quase todos nós nos reinventamos e fazemos as coisas a partir de casa. Agora, como é que as mulheres se têm destacado cada vez mais ou como é que elas se têm posicionado durante a fase da pandemia nesses mesmos cargos de chefia e ainda assim conseguir contornar e manter-se lá nessa estatística, 48%, ou se aumentou ou se diminuiu? Queridos, vamos falar um pouco antes da pandemia, né? Depois que a pandemia é um cenário bem específico para tratar, né? Certo. Quando eu falo assim de modelos, né? O que eu estudo, independente do gênero masculino ou feminino, é qual é o modelo que realmente gera alta performance na negociação. É isso que eu estudo. Aí depois eu vou ver por que as mulheres não se encaixam nesse modelo e por que alguns homens se encaixam no modelo. Mas de uma forma bem genérica, não é que a mulher é péssima negociadora, o homem é um bom negociador. Vamos entender só o modelo, tá? E tira o gênero de fora, tá? Então, assim, um bom negociador é um negociador que realmente tem foco, né? Foco bem dirigido, ou seja, ele sabe o que quer na negociação, tá? Isto faz com que o gênero masculino, que tem um foco muito direto, né? Ele vai para a objetividade do processo de negociação. A mulher, de uma forma bem global, ela tem um foco múltiplo. Não é que é ruim isso, nem bom. Então, um foco múltiplo, presta muita atenção ao mesmo tempo.
Tem Então, várias coisas. se de um lado ela tem uma capacidade de rastrear comportamento muito mais rápido do que o homem, rastreia movimentos de corpo, o tom de voz, a movimentação na mesa, na cadeira, ver o que está acontecendo em todo, às vezes esquece o foco que ela está na negociação. Então, isto é do gênero. Então, se a mulher conseguir capturar todas as informações que estão na mesa de negociação e ainda dirigir o foco, aí realmente o homem não consegue perseguir. Porque o homem não consegue ter o foco múltiplo. O gênero masculino, sabe muito bem disso, minha mulher sempre fala assim, eu não consigo fazer duas coisas, não me peça duas coisas ao mesmo tempo, porque eu não consigo fazer. Né? Isso é bem do gênero masculino. A mulher consegue já fazer isso. Só que o que acontece? Em negociação, quando você não tem o foco dirigido, o outro lado, que a gente conhece muito de ferramentas de persuasão, pode conduzir. Então, quando você pode ser conduzida, aqueles múltiplos focos, você pode ser dirigida e conduzida sem você perceber. Quando nós temos um único foco, é muito difícil você me levar para outro foco, porque eu já estou dirigido na negociação. Então, falamos já do foco muito direto ou do múltiplo foco. Tá? Então, que eu te falando então só esse ponto acaba por ser um ponto preponderante que faz com que os homens acabam por se destacar ainda mais em termos de negociação e assim conseguirem manter-se em cargos de chefia e acabarem por estar acima de nós, entre aspas, profissionalmente, no mundo corporativo. Mas então eu estou te falando assim, que competência que grande parte das mulheres precisa desenvolver. Quer dizer assim, não é que ela não pode ter esse foco múltiplo, pode ter, eu acho muito importante a gente perceber mais coisas. Mas se ela não tem um objetivo muito claro na negociação, ela vai sofrer, ela vai ser conduzida, tá? Agora, tem mulheres que desenvolveram isso, aí você vai ver por que elas são melhores. Quando a mulher consegue desenvolver isso, aí é covardia com relação ao homem, porque o homem não consegue perceber um monte de coisa na negociação e a mulher percebe. Então, isso já é uma vantagem extraordinária da mulher. Isso é um ponto só, né? É um ponto. Tá? Exatamente. Então, se é uma capacidade a ser desenvolvida, quer dizer que não é obrigatoriamente uma habilidade que nasce conosco. Qualquer um pode desenvolver essa capacidade e tornar-se... Da mesma forma, Teresa, o homem que não tem a capacidade de fazer muita leitura, ele precisa desenvolver isso também. Porque, às vezes, o homem fica muito... presta muita atenção naquilo que o outro lado fala. Mas nós falamos como? A gente fala com palavras, nós falamos com o olhar, falamos com o movimento de corpo, o homem não consegue perceber tudo isso. Só consegue perceber aquilo que você está falando. Então, quando o homem também consegue desenvolver essa habilidade de escutar melhor, ter uma escuta ativa, mais profunda, e realmente aí fica um bom negociador. Estou falando só de um ponto, né, Cruz? O segundo ponto... Exatamente. O segundo ponto que a gente está falando da pandemia, nós falamos muito de empatia, né? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. O homem tem um pouco de dificuldade de fazer isso, né? Nós temos que desenvolver um pouco mais isso. Então, geralmente, o homem ele defende muito o ponto de vista dele. E muito difícil ele ficar no ponto de vista do outro. E aí gera o quê? Muita competição. O homem é muito competitivo na mesa de negociação. Ele quer vencer o outro, né? A mulher, ela tem mais empatia que o homem. Ela consegue se colocar mais rápido no lugar do outro. E isso é bom? É bom quando ela consegue também voltar para o lugar dela. Porque se você só se coloca no lugar do outro e não volta para o teu lugar, você também perde o teu posicionamento. Acaba por perder. Pois é. Então, eu falo assim que o homem tem mais individualidade e a mulher tem mais coletividade. Vamos entender o que é isso no mundo corporativo, né? Então, a mulher, quando líder, ela defende mais, ela distribui um pouco mais. Mas muitas vezes pode perder a autoestima. Porque o homem, quando ele defende muito ele, tá certo? Ele está individualista. Isso não significa egoísmo, significa que ele defende ele. Então, eu quero ser o CEO da empresa, né? Então, não importa o caminho que eu vou fazer. A mulher, ela até gostaria de ser CEO, mas ela tem uma dificuldade de trazer para si. Então, ela acha que sempre é o grupo que faz. Nós fizemos. Ela fala o nome sempre do coletivo, né? Nós fizemos. E aí, como é que você vai avaliar o nós? Você tem que avaliar a pessoa. Então, às vezes, ela desaparece no meio do grupo, que é de alta performance, mas muitas vezes ela não sabe fazer uma defesa individual. Essa é uma dificuldade, às vezes, né? Agora, você imagina a mulher, uma CEO que pensa de uma forma global, planetária, tá certo? Com uma empatia extraordinária, mas ela tem um comando sobre isso. Aí também é a covardia.
egoísta. um outro ponto Uhum. que eu vejo muito é assim, o homem, ele busca reconhecimento, ele busca, tem um drive assim que está buscando. A mulher, ela gostaria de ser reconhecida. Então, olha a diferença. Enquanto eu busco e espero, enquanto você busca, você vai atrás de algo que você deseja. Agora, enquanto você espera ser reconhecida, aí que surge o que a mulher entende como injustiça. Isso não é justo, né? Ou seja, a mulher precisa ser mais reconhecida. O que? A mulher precisa ser reconhecida, mas é porque você está dizendo que não merece ser reconhecida? Então, vai buscar reconhecimento. Então, essa coisa de buscar ou aguardar faz uma diferença enorme na carreira, na velocidade da carreira. Então, as pessoas que têm alta velocidade, elas vão buscar, não fica esperando, né? Então, poxa, olha que trabalho maravilhoso que eu estou fazendo. Será que ninguém está me olhando? Mas você não olha mesmo. Não olha mesmo. Exato. Porque a gente tem que se posicionar, ter mais visibilidade. Exatamente. Eu acho que esses três pontos marcam exatamente a diferença do gênero, né, Creuza? Mas não significa que todo homem é assim e que toda mulher é assim. Né? Exato. Não é padronizado. É algo não é? genérico. E falando nesse aspecto, professor, de busca de reconhecimento, vou pegar-me no terceiro ponto. Isso acaba por ser instintivo, acaba por ter muito a ver com aquilo que é o nosso histórico, acaba por ter a ver com o nosso meio em que estamos inseridos. Por que a mulher sente essa necessidade? Será instintivo? Será por sermos mesmo, por ser o género feminino? Ou tem a ver com as questões sociais e com o nosso histórico de vida e com aquilo que acaba por nos afetar desde pequeninas até a idade adulta? Creuza, não tem uma resposta exata para isso, né? Eu diria para você que todo histórico, né, da mulher ideal do passado era aquela mulher que aceitava muitas coisas em casa. Era aquela mulher que tinha domínio sobre a casa, tinha domínio sobre o lar, tinha domínio sobre isso, e que quem trazia o recurso financeiro era o homem. Então, isso por muitos anos, secular, isso é secular isso, tá? Então, algumas mulheres, por exemplo, adotaram o contrário. Tá certo? Então, assim, eu não quero ser uma mulher passiva, tá certo? Eu vou ser ao contrário. Aí, o que acontece? Mulheres assim começam a trabalhar com raiva. Né? Começam a ter raiva, parece que o vilão agora é o homem, né? Porque são os homens que são os vilões, são os homens que nos atrapalham. Tá? Mulheres, quando vão assim para o mundo corporativo, ficam extremamente agressivas. Aí perde o que tem de mais elegante, que é a feminilidade, que é a sexualidade, que é a cortesia, que é a empatia. E aí você perde toda a característica natural do homem e aí também não consegue ter sucesso. Então, eu sempre falo que em negociação a gente não pode ter um impulso de raiva, tá certo? Se você tem um impulso de raiva, você nunca vai ser racional. E aí a carreira não vai ser boa. Eu tenho aqui, você sabe que eu atendo, eu sou mentor de executivos, muitas mulheres assim, que não sabem por que param a carreira, por causa exatamente disso. Chega um ponto que parece que tem que destruir. Né? Isso é inconsciente, né, Cruz? Não é alguma coisa que a pessoa ela fala claramente isso aqui. Como eu estudo muito hipnose, aí você vai entender por que tem alguns comportamentos que impedem a pessoa de ter sucesso. Você nunca vai ter sucesso com raiva. Você nunca vai ser impulsionado pela raiva. A raiva vai te dominar de uma tal forma que você vai se destruir. Tá? E até porque o foco passa a ser outro, não é, professor? Quando estamos com raiva, com ódio, o foco acaba por ser outro. Não conseguimos ver as outras oportunidades que vão surgindo em meio ao nosso redor, perdão. Isso. Então, Cris, olha que coisa interessante que eu vejo. Eu entendo, a mulher, na verdade, vai ter o domínio sobre os negócios, tá? Então, por isso que é importante que as mulheres poderosas que nos escutam aqui, é entender que, assim, a mulher tem, dentro já na naturalidade, essa questão de fazer acordos. Ela está mais voltada a fazer acordos do que o homem. O homem é assim, é 880, não, é meio binário, sabe assim? Ou faz acordo ou não faz acordo. Então, a mulher sempre entende que tem uma mediação, a mulher sempre entende que tem um caminho neutro que pode gerar acordo, ela tem entendimento das partes. Isso é muito mais importante do que o ganhar do outro, né? E a mulher entende o que é ganha-ganha, entende o que é colaboração, entende que o mundo pode estar injusto porque tem mais pobreza do que riqueza, mas ela está pronta para trabalhar nisso. O homem, assim, ele sabe muito bem, assim, na época de pandemia, a distância social fica cada vez maior. Os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Né? Então, agora, qual é o meio termo? Então, aqui no Brasil, não sei se você sabe, a gente está difícil a pandemia aqui, né?
A gente Sim, está sim, sim, batendo sim. recorde um dia atrás do outro, quase 3.000 pessoas morrendo por dia. Isso aí é um Sim, desastre, né? E aí tem um, um dilema. Qual é o dilema? Tá certo? O dilema é a economia ou a vida das pessoas. Então, quando as pessoas entendem que é uma coisa ou outra coisa, o acordo nunca sai bom. Tá certo? Então, não podemos parar a economia. Então, não tem lockdown. Não tem lockdown, as pessoas ficam doentes. Aí fica doente para a economia. Então, a pergunta que a mulher sempre faz é essa composição. Qual é a pergunta que a mulher faz? Assim, como gerar economia dentro da pandemia, tá certo? Então, eu não sei uma resposta dessa, só que a mulher trabalha nisso. Tem esse dilema, esse paradoxo entre a economia e a doença, a mulher trabalha muito bem. O homem, não. O homem fala assim, ou é isto ou aquilo. Quando é isto ou aquilo, não tem vencedor, né? Vai ter todos perdedores aí, tá? Então, isso é uma exatamente. capacidade que a mulher tem extraordinária de geração de acordo. Extraordinária. O que precisa é desenvolver essa capacidade de fazer o acordo, porque ela está disposta a fazer acordo. Só que ela não tem essa predisposição ainda. E aí, a coisa rola do jeito que está rolando. Né? Uhum. O professor está a falar em acordo e em negociação, vamos tentar falar de forma mais específica, quando estamos a falar de negociação de concreto no mundo corporativo. Porque muitas são as pessoas, obviamente, que entendem de negociação, mas muitas são as pessoas que acabam por convergir, perdão, o negociação com vendas, por exemplo. Uma negociação com vender mais, uma negociação com ganhar mais. Então, queria que você falasse um bocadinho dessa disparidade e o termo mesmo de negociação, na prática, estamos a falar exatamente de quê? No meio corporativo para as mulheres. Creuza, que boa pergunta. Tem gente que confunde muito, né? Achando que negociação é habilidade comercial. Também é, mas negociação é algo maior do que uma atividade comercial, né? Negociação envolve uma diferença. Nós temos uma diferença mental, uma diferença de pensamento, uma diferença de crença. É aí que a gente vai negociar. Tá certo? Numa atividade comercial, eu te ofereço algo e você me dá dinheiro em troca disso. Tá? É uma troca. Em inglês a gente chama de trade-off. Tem uma troca entre o objeto que eu te entrego e o dinheiro que eu quero de você. Certo? Então, se a gente começar a extrapolar um pouco mais isso, numa negociação precisa haver um trade-off, que às vezes não é algo objeto, nem objeto versus o dinheiro. Né? Pode ser exatamente esse posicionamento que eu quero ter na carreira. Tudo tem uma troca. Então, quando o outro lado decide entre você e o outro, é porque o outro tem uma vantagem competitiva que você não tem. Então, as mulheres, às vezes, não entendem que moedas que ela coloca na mesa de negociação para entender que a moeda dela é mais valiosa que o outro. Isso é um processo de competição. Então, a gente precisa entender um pouco mais esse conceito de negociação, porque parece que é tudo venda, mas não é isto, tá? Mas existe um conceito... Estamos a falar, professor, se calhar estamos a falar, desculpa cortar, estamos a falar do valor em si. Do valor em quando si. Vamos fazer estamos a falar do valor em si, porque quando vamos fazer uma negociação, podemos estar a negociar um produto, um serviço. Então, estamos a falar do próprio valor desse produto e desse serviço a negociar. É isso que o professor mencionou um bocadinho? Creuza, bom. Creuza? Eu consigo ouvir, mas acho que a internet do professor está aqui a parar. Cancelou um pouquinho aqui. Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? Agora sim, agora sim, agora sim. Agora estou. Creuza, é muito importante entender o que é valor, né? Valor, quando isto não é tangível, isso não é valor. Então, por exemplo, eu demonstro para você que eu sou honesto. Né? Em negociação, eu acho importante. Mas como é que se toma decisão porque você é mais honesto do que o outro? Eu sou mais íntegro. Como é que eu tomo decisões baseadas na integridade? Então, os negociadores precisam tangibilizar o valor. Tem que mensurar um pouco o valor. Por quê? Porque senão não consigo codificar isso em número. Money, dinheiro. Né? E aí que as mulheres, às vezes, têm um pouco de dificuldade de transferir algo intangível, subjetivo, para algo mais concreto. Então, por exemplo, eu sou mais competente que você. Isto ainda, eu não estou decodificando o valor. Se eu disser assim, eu sou mais competente, sabe por quê? Porque eu gero mais receita. Agora entendi a tua competência. Eu sou mais competente porque eu economizo dinheiro. Eu sou íntegro. O fato de eu ser íntegro significa que você pode confiar em mim. E quando eu confio em você, o risco é pequeno em você. Então, eu estou tangibilizando. Então, se a gente não conseguir transferir algo
subjetivo em algo que a pessoa consiga palpar, a pessoa não entende quanto vale. Quanto você vale? Pergunto para você, Creuza, quanto você vale? Você é uma mulher que vale $1 milhão por dia. Por dia, né? Então, aí você vê, por exemplo, na televisão, você vê isto transferido para a audiência. Tá certo? Então, quando eu consigo transferir isso, vale a pena te pagar. Um jogador de futebol, tá certo? Por que ele vale menos ou vale mais? Tá certo? Porque ele traz uma audiência fenomenal para assistir um jogo. E então, as empresas põem uma marca no peito dele, tá certo? Você usa minha marca aí, por quê? Porque eles trazem um volume de gente. E volume de gente significa o quê? Mais consumo. Então, é esse o ponto exato que a gente tem que entender um pouco da subjetividade no valor. Tá? Porque o valor, a gente fala assim, eu tenho valor, eu sou uma pessoa honesta, eu sou íntegro, eu sou competente. Meu amigo, em negociação isso ainda não vale nada. Desculpa te falar, mas isso não vale nada. Em negociação, a gente tem que transferir algo para que a pessoa consiga ganhar com isso. O que ela ganha com isso? E aí, Creuza, na negociação? E nós mulheres acabamos por levar muito isso a peito. Nós não temos muito essa percepção de que esses nossos valores intangíveis, na hora da negociação, não vai acabar por nos trazer os resultados que a gente quer. Perfeito. Nós acabamos muito por coração e achar, não, o parceiro tem que perceber que eu sou honesta, que eu faço isso, que eu faço aquilo diferente dos outros, mas na verdade é o que o professor disse, né? Na verdade é os resultados tangíveis que vão acabar por nos dar essa vitória, né? Sim. Numa negociação. Agora, quando estamos a falar de negociação, estamos a falar de persuadir, porque o professor falou aqui há um bocadinho e tocou nesse termo de persuasão. Será que nós temos de persuadir ou não? Porque eu quero é perceber, na essência, o que é que a negociação traz de diferente numa profissional, que faça com que ela se torne melhor ainda e se destaque no meio das demais. Creuza, são coisas diferentes. Quando eu falo assim, negociação e persuasão são coisas diferentes, né? Tem gente que acha que eu preciso persuadir para negociar. Não, são coisas diferentes. Quando eu quero persuadir, eu estou convencendo você. Eu estou fazendo uma mudança no seu mindset. Você tinha um mindset de uma forma, você conversa comigo, você faz uma alteração. Isso chama-se persuasão. Então, isso é possível também fazer. Quando a gente faz a mudança no mindset, a gente precisa perceber o seguinte: todas as pessoas, quando vão conversar com alguém, sempre têm receio de mudar a opinião ou de mudar o posicionamento. Então, isso é um pequeno, vamos dizer, medo, mas é algo que as pessoas defendem. Tipo assim, eu não vou trocar minha opinião à toa, eu não vou dar minha opinião à toa. Então, as pessoas já vão para uma discussão bem agressiva porque não querem mudar. Então, uma persuasão elegante é quando a primeira coisa que você faz é entender o posicionamento, entender o pensamento. Então, nós em japonês, o japonês sempre fala hai para a pessoa. Você fala hai. Tudo que você fala para o japonês, você fala hai. Você não sabe se ele está concordando, se ele está gostando, não sabe nada. Tá certo? O que significa o hai do japonês? O hai significa respeito você, respeito sua opinião. Então, quando você está pronto para isso, aí o que é a grande estratégia? Você fazer mais perguntas sobre o posicionamento da pessoa. E aí você vai entender que tem fragilidade no pensamento. Você vai entender que o argumento está furado. E é por ali que ele começa agora a te ouvir. Porque como você ouviu ele agora por reciprocidade, ele vai ouvir você. E agora que está toda a amarração de entender que aquele ponto frágil não é fragilidade. Então, o grande persuasor, ele nunca fala para você que você estava errado, que você tem um argumento equivocado, nunca fala isso. Porque eu respeito a tua opinião, tá ok? Mas aí é o reconhecimento que a pessoa vai tendo aos poucos de que ela estava equivocada, que ela estava sem fundamento, e aí, de repente, eu faço uma condução. A condução é tão elegante, de uma forma que ela não percebe que fez uma mudança no mindset. Então, isso é o suprassumo de uma conversa dirigida, né? E aí, você vê, esse tipo de coisa você não aprende nas escolas. Onde que eu aprendi isso? Em hipnose. Exato. Hipnose é exatamente isso. Na hipnose, quando você vai hipnotizar alguém, você nunca dá um comando assim para ela. Fecha os olhos, durma. Você não faz isso, né? Não vai funcionar. Você fala, opa, peraí, eu não quero dormir, né? Então, a pessoa que tem uma conversa hipnótica, ele vai fazer isso. Mas de uma forma que é você que faz sozinho. É quase que você que fecha o olho e dorme. É uma sugestão. Então, quando você faz uma sugestão, é porque você já me respeitou, você já me entendeu e agora você está pronto para fazer uma mudança. Isso está no campo da hipnose. Por isso que eu falo muito de linguagem hipnótica
em negociação e vendas, e persuasão principalmente. Boa. O professor falou aqui um ponto muito importante, que era a escutativa ativa. Isso já é um insight para as mulheres que queiram aprender a negociar com maestria, né, no mundo corporativo. E agora, quais são as outras dicas que o professor nos pode dar para aquelas pessoas que não têm habilidade nenhuma, pessoas que acabam por ter o dom de conseguir empreender, ter um negócio, mas sem qualquer experiência ou sem qualquer educação financeira, sem qualquer regra que lhe ajude a continuar o empreendedorismo. Mas pronto, começaram por dificuldades da vida e são empreendedoras. Agora a questão nesse mundo corporativo, elas não conseguem negociar, que acabam por ter muitos contratos, etc. Quais são as dicas fundamentais que o professor dá-nos, que é para essas mulheres que nos estão a assistir, que não consigam e não tenham a prática de negociar, possam começar a usar a partir de hoje? Creuza, algo muito importante no empreendedor, muito empreendedor se preocupa muito com a atividade que ele faz. Então, se você perguntar para o empreendedor, o que você faz? Fala assim, eu sou chefe de cozinha. O que você faz? Eu sou uma costureira. O que você faz? Eu sou faxineira. Sei lá o quê. Então, quando você só fala a tua atividade, você não está negociando nada. Então, uma das coisas muito importantes do empreendedorismo é entender o que tem por trás da atividade. Porque ser cozinheiro, ser faxineiro, ser engenheiro, ser qualquer coisa assim, faz com que a pessoa entenda o que você faz, mas você não está negociando nada ainda. Tipo, até parece assim, ó, o fato de eu ser advogado faz com que você me contrate? Não, só faz eu entender o que você faz. Tá certo? Então, exatamente. Então, existe uma dificuldade entre... Ouço, mas a imagem do professor está parada, mas consigo ouvir. Ok? Congelou um pouquinho. Pronto, agora está. Agora tá. Então, o que a gente precisa é entender o valor do que você faz. Então, eu vejo muitas empreendedoras que não conseguem criar uma proposta de valor no que você faz. Proposta de valor é o que você está fazendo a pessoa ganhar quando te contrata. Então, quando você fala assim, eu sou advogado, o que eu ganho quando eu te contrato? Eu não entendi isso ainda. Então, uma das coisas que eu ensino muito para a empreendedora é assim, olha, ok, já entendi que você é uma boa cozinheira. O que faz a pessoa escolher você ou não escolher outra cozinheira? O que faz? Escolher outra. Se a pessoa não sabe responder isso, com certeza não sabe negociar nada. Então, e aí que tem todo o programa estratégico. Tem uma estratégia por trás. Mas a atividade é a mesma. Eu sou cozinheiro que nem qualquer outro, eu sou igualzinho. Mas eu ganho muito mais que você. Então, uma das questões muito importantes na empreendedora é não só entender a atividade principal. Ela tem que saber gerar valor com essa atividade. Gerar valor significa entregar benefício. Isso tem que ser algo tangível. Ou seja, como é que... Aí você vê assim, como é que uma cozinheira pode ganhar mais que outra se ela faz a mesma coisa? Faz a mesma coisa. Então, não é a atividade principal. Tem algo mais profundo por trás, que é como que ela oferece. A oferta dela é diferenciada da oferta da outra. Ela embala diferente, ela atende diferente, ela pode até cobrar o dobro do preço da outra, né? Mas ela entende que ela é única naquilo lá. Então, ninguém faz o que ela faz, porque ela é muito diferenciada nisso aí. Então, hoje em dia, nós falamos muito da embalagem do produto. Ou seja, o produto é o mesmo, mas se você embalar ele bonito, você vai ver que você pode duplicar o preço dele. Porque é a forma que a pessoa vê isso, né? É verdade. E acaba por ser um benefício para o cliente ou para a pessoa que vem ter connosco, que é o nosso diferencial. Então, já tem aqui um ponto muito fundamental, que é focarmos em alguma coisa que vai gerar valor e trazer um benefício para o nosso cliente. Sim, sim. Isto é, como eu falei para você, isso é valor. Valor tem que ser algo tangível, não pode ser algo que a pessoa não consiga tangibilizar, não consiga mensurar, né? Okay. Isto, Creuza, não é algo tão simples, tá? Porque isso é uma frase estratégica, então tem que pensar diferente, sabe? Então, muitas empreendedoras acham que não, clicou o dedo aqui, não dá, tem que testar, porque a frase da proposta de valor, ela é simples, mas ela tem que ser bem trabalhada. Quanto mais simples, melhor. Se for complexa, o cliente não entende, né? Não entende. Então, tem que ser algo simples, mas tem que ser altamente impactante para que você seja a escolhida.
Então, por exemplo, tem gente que fala assim, eu coloco no Google o meu negócio. Tá bom, como é que você coloca no Google lá? Então, não é só o processo da chamada que tem no Google. Você tem que escrever uma frase pelo qual você realmente seja escolhida. Não é só no ranking do Google. Né? Exatamente. E, professor, e como é que nós podemos converter um não em um sim numa negociação? Bem, fui já direto ao assunto e fui um bocadinho agressiva, mas é que é para as pessoas perceberem bem, porque há determinadas negociações que a gente vai fazer e que, a priori, é engraçado que nós já sabemos que vem um não por causa das circunstâncias todas que se espelham, né, perante a situação. E já vamos com aquele sentimento, aí um não, mas pronto, vou só tentar. E como é que a gente consegue converter isso para um sim? É possível, não é possível? É possível. Crias, vão de trás para frente. Se houve um não, é porque você errou na estratégia, né? Então, os negociadores estratégicos, eles se preparam tanto para evitar esse não. Tá? Então, quando a proposta, que é o tema do meu livro, né, Os Segredos da Proposta Irresistível, é porque eu já sei o não que você vai me dar. Eu já sei de antemão o que você vai me responder. Então, eu vou evitar ele a qualquer custo. Então, se houve um não, é porque você está mal preparado. Ou então, se houve um não, é porque esse cliente, você errou no foco. Esse cara não é o teu cliente. Ele nunca vai comprar nada teu. Né? Então, existe algo por trás da negociação que a gente chama de preparação. Você tem que se preparar um pouco mais. Então, o que eu sempre falo? Assim, tem que fazer mais perguntas. Faça mais perguntas, porque na hora de fazer a proposta, a oferta, você já sabe o não que vai vir. Então, se prepara para isso. Então, uma coisa importante, eu coloquei um post há pouco tempo, acho que foi semana passada, que eu falo assim, olha, quando você está diante de alguém e a pessoa sabe que você tem uma fragilidade na sua oferta, diga a primeira fragilidade. Não fica se escondendo da fragilidade, porque ele vai bater ali. Certo ou não? Então, por exemplo, suponha que minha fragilidade seja preço. Eu sou o preço mais caro que tem no universo. Tá certo? Você fala primeiro isso. Assim, Creuza, o meu preço é o mais caro que tem. Você vai gerar uma objeção. Né? Eu sei. O meu preço é o mais caro que tem. Aí fala assim, mas você sabe por que é mais caro? Então, agora eu vou explicar para você por que é mais caro. Agora eu vou explicar. Agora, se eu ficar toda hora com medo, puxa, ele vai me perguntar quanto custa. Vai me perguntar e o que eu vou responder? Se é o mais caro que tem no planeta. Como é que eu vou responder? Não, isso não cai nessa armadilha. Já fala. Fala assim, olha, você quer me contratar? Eu moro muito longe de você, eu moro no Brasil. Já é uma fraqueza, certo? Mas... Isso é certo. Eu vou porque a priori já vai acabar por fazer com que outra pessoa pense nas outras coisas que ter carcar. Então você não vai conseguir me bater. Porque eu já estou falando para você, estou sendo claro para você. Mas eu vou te dar o quê? Uma troca daquilo. Eu sou mais caro, mas a gente entrega um resultado melhor. Eu estou mais distante de você, tá certo? Mas eu posso usar tecnologia e trabalhar com mais pessoas que você possa imaginar. Então, toda hora que eu tenho um não na frente, eu preciso contrastar ele, eu tenho que ir de frente para ele. Não ficar com medo. Puxa, ele vai tocar nesse ponto, que eu falo, não, já abre o jogo, já fala assim, eu tenho um ponto frágil. Esse é o ponto frágil. E trabalha nele. Uma entrevista de trabalho. Você fica escondendo o que você tem de ponto frágil, com certeza você fica tenso. Assim, ó, eu preciso de fluência em inglês. Eu falo assim, olha, eu não tenho fluência em inglês. Mas eu consigo falar em japonês. Não tenho. Isso realmente eu não tenho, tá certo? Em alguns países eu não consigo ter fluência em inglês, mas eu conheço bem espanhol, eu conheço muito bem russo e conheço bem japonês. Se você quer trabalhar nesse país, eu consigo realmente te dar um panorama diferente. Acabou! Não fica escondendo assim, não, é influência média, não é bom, não sei o que. Não tenho essa fluência aí, tá certo? E vamos para outro capítulo, sabe? Então, isso evita muito constrangimento na mesa de negociação, sabe? Então, já abre o jogo. Então, e é engraçado, professor, desculpa cortar, que esses pontos que mais temos medo, acabamos por usá-los de forma inversa e acabamos por ter um resultado que a gente não quer. Exatamente por isso, que o professor disse muitíssimo bem. A gente esconde tanto, mas é a fragilidade que acaba por vir por cima da mesa e faz com que não consigamos fechar determinado negócio. E o que as mulheres não devem fazer mais? Esse foi um ponto muito importante, sabermos que devemos aproveitar a nossa fragilidade e dar e conseguir contornar. Mas quais são os outros pontos que o professor acha que acabam também por criar o mesmo efeito e que muitas de nós mulheres temos cometido no mundo corporativo e acaba por fazer com que a gente falhe? Depois eu vou generalizar, não todas as mulheres são assim, né? Sim. As mulheres, de uma forma geral, Creuza, elas pedem.
Elas pedem um preço diferente, pedem. Né? E quando pedem, o risco é grande de receber um não, tá certo? Então, não Certo. peça mais nada, negocie, que eu falo assim, né? Então, ó, você está pedindo demais, aí você está dependente da pessoa. Negociação, quando você pede, você depende, você quer aquilo lá, tá certo? Aí o outro lado vai usar aquilo contra você, né? Então, não peça mais nada. Quando você for pedir, você já ofereça o que a pessoa ganha quando ela cede, né? Então a mulher aqui no Brasil, principalmente, é muito pechincheira, muito mais que o homem tem vergonha de fazer essas coisas, né? Ficar pedindo desconto, não sei o quê. Então, em grande parte do que ela faz, ela ganha. Se ela fica barganhando muitas coisas, de cada 10 pedidos que ela faz, ela ganha 3, 4. Né? E o homem não faz isso. O homem não tem essa vontade de ficar pedindo. Parece que eu estou pedindo, parece que eu estou dependendo da pessoa. Então, quando a mulher, ao invés de pedir, tá certo? Ofertar e fazer com que a pessoa tenha um ganho por trás, travou aqui? Travou, mas consigo ouvir. O professor, não sei se o professor me consegue ouvir. Estou ouvindo você. Pronto, eu também consigo ouvir. Professor, continua a falar, professor, na boa. Estamos os dois Como conseguimos congelados aqui, ouvir. né? Não, não Então, faz mal. eu Como acho que conseguimos ouvir, a pronto, grande, já está. a grande sacada é transformar esse pedido, né? Porque um pedido você está exigindo da pessoa. Quando eu peço para você, escuta, Creuza, você consegue, deixa eu te pedir um desconto, tá certo? Parece que eu estou exigindo de você um desconto. Então, ao invés de exigir alguma coisa da pessoa, tá certo? Já emenda o benefício que ela tem quando você pede. E aí você está negociando. É muito diferente esse pedido de negociação e um pedido que, assim, quem sabe, né? Não custa nada fazer o pedido. Não custa nada, pode ser que você erre muito. Então tem que tirar um pouco esse vício de ficar pedindo a troco de nada. Tá certo? Então, por exemplo, você está pedindo desconto para mim, a troco do que eu vou fazer isso para você? Ah, não, eu só queria pedir. Não, me forneça algo em troca. Tipo assim, ó, Exatamente. você quer comprar o livro? O livro custa R$ 100. Renato, eu posso pagar 70 para você, mas eu vou levar 10. Opa, já entendi melhor o que você está falando. Mas você fala assim, Renato, você consegue fazer por 70? E acabou? Escuta, o livro custa R$ 100. Você quer pagar 70? Eu não entendi por que eu tenho que te entregar R$ 30. Não entendi. Ah, não, é um pedido. Aí fica por isso mesmo e nada acontece. Agora, assim, quando você vai assim, já oferecendo com algo que eu ganho aquilo, poxa, eu te pago 70, mas eu vou te levar 10. Eu te pago 70, mas eu vou colocar na loja virtual, que vai ter 1 milhão de gente que vai visualizar teu livro. Poxa vida, cara. Eu vou te entregar um monte de livro para você. Né? Exatamente. Então, na verdade, nós temos que ter sempre habilidades que é para poder contornar a situação e oferecer alguma coisa de benefício Sim. aos nossos clientes e nossos parceiros. Agora, professor, estamos a falar de negociação, mas queria abrir aqui um pequenino parênteses e falar um bocadinho também de parcerias. Acaba por assemelhar-se, entre aspas, não sei se assemelha-se ou não, mas em termos de parcerias, a postura da mulher no mundo corporativo acaba por ser muito semelhante àquela que também vai negociar ou acaba por ser completamente diferente? Falou um ponto importante, né? Parceria é aonde os dois se juntam para gerar um resultado, né? No mundo corporativo existe mais competição do que colaboração, mais competidor do que colaborador. No mesmo Certo. nível que você na verdade está junto com alguém que está competindo com você. Então, muitas vezes as mulheres, isso não é um jogo satisfatório para a mulher. Ela não se sente bem, né? Porque desde cedo, né, o homem gosta muito mais de competir do que a mulher. E aí, no mundo corporativo, isso fica mais intenso ainda. Então, é um jogo pelo qual às vezes, ela não se sente competente para jogar. Tá? E aí, ela colabora mais do que compete. Então, eu diria para você que a mulher tem que ser mais competitiva. Competitiva significa que você tem um opositor. Um opositor, no mundo corporativo, não é adversário. É alguém que diverge de você. Alguém que pensa diferente de você. Mas por que ele pensa diferente? Porque ele quer fazer com que o pensamento dele seja mais forte que o teu. Então, quando a gente consegue lidar com essa adversidade, com essa oposição, que não é adversário, você consegue entender que é possível fazer acordos, grandes alianças. Né? Então, a grande sacada é que a pessoa não quer fazer aliança com você, porque você é um opositor. Quando a mulher consegue desconstruir essa figura do opositor, de novo, ela não está mais competindo. Ela está fazendo com que a gente trabalhe junto. E aí o homem pode sentir meio que influenciado nesse jogo.
Então, a mulher tem uma E como é que a capacidade... mulher desconstrói isso, professor? Como é que ela desconstrói? Como é que ela desconstrói? E percebendo que o homem está ganhando. Então, a mulher sabe fazer muito bem esse jogo aí, né? Porque o homem, assim, qual é o jogo do homem? Ele quer competir, tá certo? Então, ele quer destruir você, não destruir no sentido físico, mas destruir o que você pensa, destruir o teu projeto. Então, quando nós estamos diante de alguém que quer nos destruir, a gente precisa fazer com que o jogo se altere. Como é que o jogo altera? Ele ainda acha que está no jogo de destruição, mas, na realidade, eu estou jogando outro jogo. Então, isso hipnose é mudar o frame, né? Faz um reframe no contexto da conversa. Então, uma conversa que a princípio parece extremamente opositora, eu posso transformar isso numa conversa extremamente colaboradora, mas no mindset de quem está na oposição entende que está ganhando. Então, essa sacada de fazer com que a pessoa faça algo como eu quero que faça, é fazer com que ele entenda que é do jeito que ele está fazendo. Mas, no fundo, não é do jeito que ele está fazendo. Então, é complicado, né, falar dessa forma, mas é assim... Não, dá para perceber. É o mesmo que vender sem dizer que está a vender. Isso, não é? É vender um produto sem estar a vender. Perfeito. Então, quando a pessoa ela percebe que o jogo dela não mudou, ela é conduzida. Quando ela percebe que o jogo dela se alterou, ela resiste, ela se afasta. Opa, peraí, esse jogo eu não quero. Não quero brincar disso, quero brincar de outra coisa. Então, a grande elegância da mulher é fazer isso. As mulheres sabem fazer muito bem em casa com o marido, às vezes, né? Acha que é o marido que está na frente de casa, que não sei o quê, tá? Mas, na verdade, é a mulher que está no comando em muitas coisas. Mas o homem faz de conta que ele que está como comandante. Porque tem a coisa do ego masculino e tudo mais, tá? E a relação dura por causa disso. Porque ele quer ser visto assim, tá certo? Então, o homem, por exemplo, quando ele é visto submisso, principalmente financeiramente a mulher, ele acaba o casamento. Assim, eu não gosto de ser visto assim, tá certo? Eu queria estar ganhando mais que minha mulher, porque socialmente isso não é bom. Então, a mulher que quer ganhar mais do que ele tem que fazer com que a sociedade o veja de uma forma diferente, né? Mesmo que ele ganhe menos. Porque aí você acaba com a relação. Aí o homem é muito irracional nesse sentido, né? Pô, eu gostaria que minha mulher ganhasse muito mais que eu aqui em casa. Queria ficar descansando um pouco mais, minha mulher ganhar. Mas tem muito homem que pensa desse jeito. Não pensa assim, tá? Porque é o jogo. É o jogo social, é como é que você é visto lá fora, é como é que você é julgado lá fora. Então, quando você quer mudar esse jogo, aí é triste. Aí a pessoa não vai jogar esse jogo. Tá? O professor fala o tempo todo em mindset. Quer dizer, são situações adversas que acabam por entrar no nosso subconsciente. Até o nosso meio social acaba por influenciar naquelas decisões e tomada de posições que a gente tem perante a nossa vida corporativa. E falamos acabamos por falar um bocadinho também da vida pessoal, né, professor? Então, estamos sempre aqui a falar de até algo que também tem que ser trabalhado. A gente não pode nunca não estudar essas coisas, né? Porque existem aí gatilhos sociais, gatilhos emocionais que fazem a gente escolher coisas sem perceber que você está escolhendo, né? Porque nós somos o gatilho. O que é um gatilho? É uma armadilha mental, que o nome técnico chama-se heurística. São padrões mentais que nós temos que facilitam a nossa decisão, facilitam a nossa escolha, né? Então dá muito trabalho ficar pensando, né? Então você segue um gatilho, porque vai dar certo aquilo lá. Porque eu faço isso há 10 anos, então, se eu errar, é porque foi uma coincidência errar, mas eu acerto mais com isso. Então, quando você não sabe como funciona isso, gatilho, você pode, muitas vezes, errar na oferta. Toda oferta que se faça tem que estar baseada em algum gatilho. Fundamenta a oferta em algum gatilho, que a resposta será meio inconsciente. Por isso que eu falo, Creuza, que nós vivemos numa sociedade que vive de gatilhos. Uma sociedade que não pensa direito para escolher um presidente, não pensa para escolher um consumo que pode matar você, porque a gente está sempre com um mindset meio congelado, ele não está operado no nível consciente, de refletir, analisar, com pensamento crítico, né? Não está assim. Porque dá trabalho, Creuza, dá trabalho ficar pensando, analisando, custo, benefício, isso dá muito trabalho. Então, eu facilito a tua vida. Eu vou facilitar a tua vida. Compra isso aqui que você vai ter ganho. Compra isso aqui que você vai ter ganho. E aí nós falamos muito com uma sociedade que está sofrida por prazer de curto prazo. Um prazer de curto prazo faz você comer bastante, faz você ter sexo bastante, faz você realmente entender que você é feliz. Mas você não entende a consequência que vem depois disso. Então, essa é a sociedade que está doente. Nós estamos doentes. Exatamente.
Exatamente. E hoje, com as redes sociais, professor, acabamos por ter as redes sociais como uma escola, entre aspas, onde as pessoas vão à busca de informações, que também, verdade seja dita, há muito boa informação espalhada na internet. E uma delas eu fui buscar o professor Renato, foi na internet, foi no YouTube que eu encontrei o professor Renato. Então, na verdade, isso tem muito a ver com aquilo que, para além do foco que a gente tem que ter, aquilo que a gente quer para nós mesmos, aquilo que nós acreditamos ser melhor para nós, a capacidade de conseguirmos nos posicionar e não fazer parte de um meio que todo mundo acha que todos devem fazer e começarmos a seguir caminhos errados, que é o que o professor está a dizer, porque nós hoje não estamos com preguiça de pensar, porque é muito mais fácil alguém vir e impingir, e acontece muito isso. Quer dizer, na verdade é um trabalho árduo de autoconhecimento e não só, e entrar para esse mundo do mindset que deve ser feito. E que ainda assim eu consigo perceber que muitos ainda não despertaram nesse sentido, professor. Creuza, eu diria para você que se uma mudança drástica de vida, às vezes tem que vir através de uma experiência catastrófica. Uma experiência de morte, uma experiência de perda, uma experiência brutal. Porque, às vezes, o nível consciente está tão travado, tão congelado com aquele mindset, que, mesmo falando, você vê aqui no Brasil, as pessoas falam, tem que usar máscara, tem que ficar em casa. Não está adiantando falar mais. Porque tem algo que tem uma falta de credibilidade de alguma coisa que está acontecendo no Brasil, tá? Então, não faz mudança. Então, a só hora que você perde o ente querido, fala assim, puxa vida, eu acho que eu estava errado, mas pode ser tarde demais já. Né? Então, eu diria que o aprendizado do ser humano, ele se faz muito, mas muito mais pela dor, pelo sofrimento do que pelo prazer. É triste, né, falar isso. Eu escolho não aprender por esse caminho, sabe? É muito doloroso. Mas não, pelo menos pela dor, mas pelo... É verdade, sim, senhora. É um bocadinho árduo. Bem, professor, parecendo que não, mas nós já estamos a falar há 53 minutos. Nossa Senhora. E estamos a caminho mesmo de 1 hora. Eu disse ao professor que seria rápido. Eu vou deixar aqui as pessoas... Eu não sei se vocês têm perguntas a fazer, o professor Renato. É que são tantas perguntas que podemos explorar. O professor Renato é muito bom, é estratega nisso, é coach também, estratégico. Então, são muitas as perguntas. Eu podia ficar aqui 3, 4, 5 horas só a conversar com o professor Renato e a esclarecer aqui todas as minhas dúvidas. Mas, infelizmente, não vai ser possível. Professor Renato, agora, como já estamos a caminhar para o final, fala-nos um bocadinho, assim, de forma resumida, do seu livro, que é muito importante e é muito bom, e já é um ponto de partida também para quem não entende nada disso, de negociação estratégica. Fala-nos, assim, resumidamente, do seu livro. Eu tenho 2 livros, né? Um livro sobre negociação e outro livro sobre a mente próspera, né? São 2 livros muito diferentes. Um aborda a questão da oferta, né? Como é que você pode evitar o não na negociação, que é o segredo da proposta irresistível. E aí o livro aborda muito a questão de fazer perguntas. Faça mais perguntas, entenda um pouco mais como está funcionando a mente da pessoa, para que quando você for fazer a oferta, você não consiga ter um não na frente. Essa é a proposta do livro. O outro livro chama-se Fundamentos da Mente Próspera, ele não tem e-book, não tem como entregar em Angola o livro aí. É um livro que está impresso, ele está físico, mas é todo o conceito que eu estudei, que não é um livro de autoajuda, queridos, é um livro onde eu tive dificuldades na vida. Eu fui uma pessoa já rica no mercado financeiro, depois perdi muito dinheiro, depois ganhei dinheiro, depois perdi dinheiro de novo. Então, essa oscilação de perder muito dinheiro e ganhar dinheiro fez eu entender que tinha alguma coisa errada comigo. Né? E aí fui me entender, autoconhecimento, e depois eu comecei a entender que tinha um modelo por trás. Eu fui estudar pessoas ricas, que se mantinham como ricas. Não é a pessoa rica que depois virava pobre. Porque eu era assim, muito rico para muito pobre e tal. Então, eu escrevi um livro baseado muito de que forma que eu saí do caos financeiro. Tá? E ali, é claro, como todo consultor, desenha um método. Né? Tem um método por trás. Tem um método dos 8 P's da prosperidade. Começa com propósito e finaliza com paz interior. Então, é um livro meu, quer dizer, é onde eu utilizei. Claro que a gente tenta sempre escrever através da neurociência, de onde vem aquilo, como é que eu vou buscar aquilo. Então, eu cito todos os autores, cito toda a ciência que tem por trás, para não escrever como se fosse um livro de opinião, é minha opinião. Não, eu fundamentei todo o livro. Tá? Então, são 2 livros aí. A Manuela está dizendo que quer, não sei onde ela está, mas provavelmente... A Manuela está em Angola. Está em Angola. Então, provavelmente, ela vai poder ter o e-book. Manuela, depois, desculpa cortar, professor Manuela, o que tu podes fazer depois é entrar em contato com o próprio professor Renato, na página. A página está lá na minha página também. Então, é só entrar em contato com o professor Renato, por acaso responde.
captou toda a atenção do mundo, então vai responder como é que pode fazer para adquirir o livro. Não é? Ele não tem e-book, não é, professor? Esse não tem e-book. Os Segredos da Proposta Irresistível tem e-book. Tem e-book, tá? Ok. Queria só para aproveitar e fechar um pouco o que a gente está fazendo. Nós estamos lançando uma plataforma nova para empreendedores. O objetivo nessa plataforma é nós fazermos uma conexão entre o empreendedor, seja homem ou mulher, e o expert. Eu sou expert em negociação, mas eu não sou expert em finanças, não sou expert em processo, não sou expert em direito, né? Então, muitas vezes o empreendedor ele precisa de um expert para lidar com ele. E um expert, muitas vezes, é muito caro, é muito caro. Então, a gente vai disponibilizar os grandes experts que a gente conhece aqui no Brasil e fora do Brasil, para que o empreendedor consiga conversar com ele, consiga tratar de assuntos específicos com ele, tá? Chama-se Rex, plataforma Rex, H de Hirata, o E de El, que é a minha sócia, e o X de exponenciação, que é a conexão, tá? Já está lançado, a gente já começou a trabalhar com essa nova plataforma que está aí. Boa, boa. Eu postei hoje, eu repostei hoje essa plataforma. Pois, ok, agora já sei o que é que se trata. Ok, professor, boa. Então, olha, no meu Stories, para quem quiser, tem a página, pode seguir e aproveitar. Assim, nessa fase pandêmica, é muito gratificante que consigamos aprender. Olha, pronto, tem aqui a página, vou até marcar. Obrigada. Daí a equipe Isso, já puseram aqui. Não consigo marcar. A equipe do professor... está aqui. Que já... Obrigada aí ao time. Foi rápido. Aí está a página, vocês podem seguir. Nessa fase, é muito bom criar essas novas habilidades estratégicas para fazer a diferença. Nessa fase pandêmica, estamos todos a correr atrás do melhor para todos nós. Não é? E acaba por ser, de certa forma, uma fase também mais competitiva, porque mais empreendedores entraram no mercado, porque cada um está a descobrir as habilidades que tem e que, na verdade, nunca exerceu, porque o professor disse, se não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. E como veio a dor, porque perdemos emprego, as pessoas perderam emprego, as pessoas deixaram de ter a vida estável que tinham, acabaram por tornar-se empreendedores, o que é bom. Então, nessa fase, ganhamos novas habilidades. Eu, particularmente, aconselho, que é para conseguirmos, então, nos destacar e conseguimos continuar a caminhar nessa fase que não está muito fácil, mas, com certeza, há de passar, não é, professor? Vai passar. Já está passando. Temos que ter esperança, né? Temos esperança que tudo isso vai passar e vai passar, de verdade. Mas a gente tem que aproveitar um pouco essa fase, uma fase de introspecção, uma fase de autoanálise, sabe? Entender que algumas decisões que não foram tomadas lá atrás, agora é o momento importante de decidir. Né? Não deixe... Uma coisa que eu tenho na minha vida é nunca deixar as pessoas decidirem por mim, que é a minha vida. Porque quando alguém... Então, isso já somos iguais. Ou o fato. Né? É verdade. Um fato que decide. Alguém demite você. Isso é uma decisão que alguém tomou por você. Então, eu prefiro sempre eu tomar a frente de uma decisão do que alguém decidir por mim. Né? Então, exatamente. Essa é uma fase... Por acaso, nesse aspecto, acabamos por ser iguais, professor. Também tem esse cuidado, não por maldade, mas é porque temos mesmo que tomar as rédeas da nossa vida, senão fica tudo muito, muito confuso. Bom, professor, já estamos há 1 hora a falar, a live daqui a bocadinho vai começar já a vir com o cronómetro. Quero agradecer do fundo do meu coração, professor. Com certeza ainda vou convidá-lo para fazer uma outra live, vamos abordar outro tema. O professor é expert em muitas coisas e vocês puderam acompanhar na página dele. Então, quero explorar ao máximo o professor Renato e agradecer de coração por ter aceito o convite e estar aqui 1 horinha, assim, de forma muito rápida e transversal, dar alguns insights para conseguirmos melhorar as nossas posições no mundo corporativo. Obrigada, professor Renato. Creuza, muito obrigada mesmo. Foi fantástico. Você é maravilhosa mesmo. Uma boa entrevista. Perguntas muito inteligentes, né, que você fez. Espero que tenha servido, né, para algumas pessoas aí, pelo menos, entender que negociação é a arte de viver melhor. Creuza, se as pessoas entenderem melhor isso, que não é uma competência comercial, é para viver melhor, as pessoas vão aprender melhor isso. Tá? Estudar um pouco mais. Boa, boa. Vamos, sim, senhora. Muito obrigada, professora. A live vai ficar salva. Eu deixo sempre, porque há pessoas que não vão conseguir, ou não conseguiram assistir, mas vou deixá-la salva. E, por favor, qualquer coisa, vocês têm aqui a página, a Ex Negócios, que é a página do professor Renato também. Tem a própria página do professor Renato. Ficam-se à vontade, aproveitem, explorem. Porque eu só tenho, graças a Deus, só tenho aprendido imenso e tenho ganho muito nessa relação com o professor Renato. Muito obrigada, professor Renato, mesmo por essa conexão. Obrigada de coração. Obrigado, Creuza, e a todo o país, né? Angola, que nos recebeu também aí. Obrigado por tudo. Obrigada de coração. Bem, tivemos aqui, deixa-me ver, aqui a internet hoje
É só... Bem, professor, não consigo tirar-te. O professor pode desligar. Eu vou desligar aqui. Peraí. Pronto, porque aqui o Instagram ultimamente... Pessoal, acabou a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Tinha N perguntas para fazer, mas como vocês sabem, não dá para fazer todas, porque o tempo é muito curto, mas o objetivo é ter mesmo só 1 horita para fazermos a nossa live. Agradecer uma vez mais ao professor Renato. Muito obrigada a todos vocês. É engraçado, quase todos vocês que assistem às lives são as mesmas pessoas. Então eu agradeço porque vocês gostam dos temas e acabam também por aprender um bocadinho, que é esse o objetivo, né? Gerar um bocadinho de valor aqui para as pessoas e aprendermos nessa fase um bocadinho complexa. Mas obviamente que as lives vão continuar, se Deus quiser. Se Deus não quiser, elas vão parar. Mas como Deus há de querer, a gente vai continuar. Beijinhos, muito obrigada. Vamos ter mais live. Bem, não vou me adiantar muito, porque a minha convidada passada teve um problema de saúde e decidi também não expor o problema, porque tem a ver com a vida pessoal, obviamente. Deixei só ali algumas frases do que é que ela tinha, mas na verdade a situação era ligeiramente mais avançada, então preferi não avançar. E vai acontecer isso, atenção. Há lives que vão acontecer, há lives que não vão acontecer. Tem lives que eu não vou conseguir gravar, como foi da outra vez passada, não consegui gravar uma live. Tem lives que os convidados não vão conseguir estar presentes. É normal, pessoal. Então vamos gerir na boa, o que der, deu, bom, o que não deu, Deus sabe o que faz, tá? Beijinho, feliz noite. Obrigada por vocês estarem aí do outro lado. E vou deixar, perdão, a live disponível para quem não assistiu, tá? Beijos e obrigada. Tchau, tchau.